Você sabe o que significa o bode Azazel? Sem dúvidas, o livro de Levítico é um dos textos mais complexos e difíceis de interpretar no Antigo Testamento, fazendo parte da Torá do Pentateuco, 5 livros escritos por Moisés. No vídeo de hoje eu quero trabalhar com vocês especialmente o capítulo 16, que fala-nos acerca de um bode que tem nome, chamado Azael ou Azazel. O que significa esse bode? Seria Cristo? Seria o diabo? Representa os pecados da nação de Israel? O que significa o bode Azazel? É o tema que nós vamos trabalhar em alguns minutos nesse vídeo de hoje. Portanto, pega a sua Bíblia, uma caneta e um papel e bora pro texto. E lançará sortes quanto aos 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para Azazel. Levítico 16:8. Alguns pontos precisam ser levados em consideração inicialmente para nós entendermos esse capítulo, que é o capítulo 16. Primeiro, nós precisamos entender que o livro de Levítico ele foi escrito por Moisés e ressalta muito bem a importância da santidade de Deus entre o seu povo, que é Israel ou também o povo hebreu. O texto de Levítico ressalta muito bem a importância de se santificar, e o capítulo 16 mostra claramente o dia da expiação, o dia em que o sacerdote ofereceria rituais. Aliás, os rituais são muito comuns entre o povo hebreu durante aquele período, no período da lei de Moisés. E o livro de Levítico, especificamente, vai tratar e vai lidar com todos esses rituais. Em segundo lugar, o texto faz um contraste entre os pecados de Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho ao Senhor, e o cuidado que eles eram filhos de Arão, e o cuidado que agora o sumo sacerdote deveria ter ao entrar no santuário e oferecer sacrifício, para que não ocorra novamente o que aconteceu com Nadab e Abiú. É importante nós entendermos isso em primeiro plano também. Várias vezes o sacerdote oferecia ofertas para expiar os pecados da nação, e uma vez no ano era o dia da expiação, no santuário, para limpar o templo, o santuário, dos pecados do povo e fazer expiação por si mesmo. Em um desses rituais, o sumo sacerdote tirava sortes usando pedras como Urim e Tumim, que eram pedras de cores diferentes, e escolhiam entre 2 bodes para o ritual. O primeiro bode está aí no capítulo 16, versículo 6. Arão oferece um touro como oferta de propiciação a si mesmo e também para os sacerdotes. No capítulo 16, versículo 8, nós temos Arão lançando sorte para decidir qual bode será sacrificado para a purificação do povo e qual bode deveria ser mandado para o deserto. O bode para a oferta de expiação, então, é sacrificado, e o outro bode escolhido era levado para o deserto e era solto no deserto. Esse era o bode chamado Azazel. E assim, portanto, nós entramos no texto tão polêmico que é o versículo 8, que o sacerdote ele tirava sorte para 2 bodes. Um era para o Senhor, oferecido em sacrifício, e o outro era para Azazel, que era solto no deserto. Como interpretar esse texto e como entender esse texto? Alguns pontos precisam ser levados em consideração. O teólogo J. Scar nos chama a atenção para 3 tipos de interpretação para o que seria esse bode Azazel. A primeira interpretação é que muitos dizem que esse bode representa o demônio, ou é o demônio. Por isso ele é levado ao deserto, porque a sorte cai para o demônio. Então, nesse sentido, o bode ele representa Satanás, ele representa o demônio, e os pecados são levados ao demônio. Em segundo lugar, alguns interpretam que Azazel seria um terreno rochoso, um local rochoso, porque o termo Azazul em árabe significa solo difícil ou terreno difícil. Dentro dessa interpretação, o bode ele é solto de cima de um penhasco para representar a expulsão dos pecados da nação de Israel. Em terceiro e último lugar, uma interpretação mais literal, porque a palavra significa bode, a palavra azal vem de desaparecer, dando o sentido de que é um bode que desaparece, para representar os pecados da nação que são expulsos da congregação e da casa de Israel.
Fato é que essas duas últimas posições elas são muito mais convincentes, porque não faz sentido Azazel ser propriamente um demônio, ou fazer um sacrifício ao demônio, ou o demônio carregar os pecados da nação, quando na verdade quem expulsa e carrega sobre si os pecados da nação ou do povo de Deus é Cristo, representado no Antigo Testamento pelos sacrifícios que tipificavam o sacrifício maior, que é o sacrifício de Cristo. Então não faz sentido algum no campo teológico e bíblico dizer que Azazel representa um demônio. A própria palavra Azazel não tem nenhuma conotação com Satanás ou com demônios. Isso precisa ficar muito bem estabelecido. Então, se não é o demônio, e se essas duas últimas posições, elas são posições mais convincentes, o que nós podemos concluir com a questão de o sacerdote impor as mãos sobre o bode Azazel e ele carregar os pecados da nação para longe da congregação de Israel? Vamos mais alguns pontos importantes. Um escrito muito antigo da Mishnah judaica, que é a tradição oral para os judeus, diz que o sacerdote ele colocava as duas mãos, impunha as duas mãos sobre a cabeça do bode e fazia uma oração muito interessante. E a oração era a seguinte: ó Deus, teu povo, a casa de Israel, cometeu iniquidade e transgrediu e pecou diante de ti. Ó Deus, perdoa, eu oro, as iniquidades e transgressões e pecados que teu povo, a casa de Israel, cometeu diante de ti. Como está escrito na lei de Moisés, teu servo, porque naquele dia se fará expiação por vocês, para purificá-los, e vocês serão purificados de todos os pecados diante do Senhor. Portanto, senhores e senhoras, eu quero concluir dizendo que o bode Azazel ele era literal mesmo e apenas o ritual que era simbólico e representava a expiação dos pecados da congregação de Israel para longe. Eu fico com a posição de que era jogado esse bode de cima de um penhasco e ele era solto para longe para representar a expulsão dos pecados da nação de Israel. Que aponta o ritual, né? Não o bode, mas o ritual aponta e tipifica o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que leva sobre si a doutrina da imputação. É imputado sobre si todos os nossos pecados. Deus abençoe você. Se você aprendeu com esse vídeo, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito e deixar aqui o seu comentário. Um forte abraço.